Olá, meus queridos, minhas queridas, vamos continuar com o nosso estudo aqui de criminologia e agora nós vamos ver características que são muito relevantes da nossa famosa escola clássica. Muito cuidado porque eu vou usar um outro nome, esse nome te ajuda inclusive a entender o significado da pena, né? Que normalmente as bancas podem pedir para vocês, escola retribucionista. É uma retribuição e você vai entender por quê, qual o significado dessa retribuição. Então, escola clássica. Eu vou trazer para vocês aqui algumas características muito importantes que você as conheça, tá bom? Que você as memorize, inclusive. Princípios. O autor age de acordo com seu livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é por parte do delinquente, ou seja, de quem delinquiu. O que significa isso? Essa escola considera que o autor ele é um ser racional e ele vive em sociedade e ele tem a liberdade de tomar algumas ações. Ele tem as suas ações controladas pela sua razão e ele tem o livre-arbítrio para definir o que ele acha que é o certo de acordo com a conduta estabelecida pela sociedade e o que é errado. Ele deve buscar sempre seguir dentro da linha pactuada do bem, seguir o bem, do que seguir o mal. E aí, ele deveria optar por ser bom e não optar por ser o mal, né? Por ser mal. Optar por ser um cara não criminoso. Então, o livre-arbítrio é o indivíduo resolve, né, por suas próprias vontades, em delinquir. Livre-arbítrio. Aparece muito isso em prova. Não considera o crime uma ação, mas um ente jurídico. Uma ficção jurídica. A pena é retributiva. Retribucionista. Retribuição. De acordo com a culpa moral do autor, visando a restauração da ordem social. Então você vai aplicar uma pena para esse indivíduo para puni-lo, visando restabelecer a ordem social. E a pena deve ser proporcional ao crime praticado, ela deve ser certa, ou seja, o cara tem certeza da punição, né? Ter a certeza da punição, caso cometa algum delito. Ela deve ser conhecida e justa. Conhecida como? Por lei. Ela vai ser conhecida por lei. Deve ter uma legislação que estabeleça o crime e a conduta praticada. Então aqui embaixo nós temos a teoria da escolha racional. A conduta do criminoso surge a partir de uma decisão racional. Ele podia escolher o bem, mas optou pelo mal. Pessoal, muita atenção a essa palavra, racional. Diz que o homem tem racionalidade. Ele sabe o que ele está fazendo, ele é dono da sua conduta, ele tem a razão. Então essa palavra ela vai ser muito importante, porque ela vai ser algo oposto à nossa próxima escola a ser estudada. Vai mudar esse enfoque quanto ao criminoso. Então o direito de punir visa acabar com o que a gente chama de suplício. O que significa isso para a ideia da escola clássica? A prática do delito revela o rompimento do pacto social, olha aqui o contratualismo de Rousseau, numa espécie de ataque à sociedade, porque existia um pacto, e do próprio delinquente, porque o delinquente faz parte da sociedade, autorizando a punição. Então o pacto social, o rompimento dele, autoriza a punição. Entenderam? O delinquente, antes de tudo, é um ser humano. Então, tem que ter penas que sejam proporcionais, que sejam conhecidas, e deve-se acabar com o suplício, que eram aquelas mortes violentas, que a gente tinha muito aí em filmes de faroeste, e principalmente nos governos absolutistas, né?
é a crença na certeza da punição, que deverá desestimular, persuadir o indivíduo a não cometer um delito, e não as execuções em praça pública com requintes de crueldade, que vai gerar ainda mais violência e derramamento de sangue. Então as penas deveriam ser proporcionais, justas, conhecidas, estabelecidas por lei. E agora a gente vai entrar num camarada chamado Beccaria, ou Beccaria, que ele é o nome da escola clássica. Ele é o maior representante. E a gente tem vários outros representantes, mas Beccaria é o mais famoso deles e o mais relevante deles. Então, escola clássica, expoente principal, Cesare Bonezana. Cuidado com esse nome, porque pode aparecer Marquês de Beccaria na sua prova. Então a banca pode usar Cesare Bonezana ou Marquês de Beccaria ou Beccaria. Eu falo Beccaria. O que mais aparece em prova é Beccaria, tá? E não Cesare Bonezana. Ele era um filósofo, né? E nós temos também um cara importante que é o Francesco Carrara, que era um jurista. Então esse cara vai ter um enfoque não do filósofo, mas de um jurista. Então o grande marco dessa escola, guardem, marco de uma escola, você tem que saber o que é. Nesse caso, é a obra chamada Dos Delitos e das Penas, que foi publicada por Beccaria. Então aqui, ó, isso aqui é o marco. Você tem que saber qual é a obra. Bancas pedem muito obras e também seus autores. Eu já vi várias questões. Por exemplo, uma das questões é assim: quem é autor do livro ou da obra L'Uomo Delinquente? E aí tem lá as alternativas, eles colocam lá 4, 5 nomes e você tem que responder. Então uma questão dessa você não pode errar, cara. Você não pode errar, porque essa questão pode te derrubar, tá bom? Beleza? Então a criminologia não surge agora, mas agora a gente vai começar a ter um nascimento, né? Porque a gente traz um viés mais humanitário e estudos, né? Obras, visando estabelecer procedimentos. Para vocês terem uma ideia, a obra de Beccaria é extremamente importante e ela, até hoje, ela impacta profundamente o direito penal. Então muitas das propostas, né, dos postulados de Beccaria são aplicados no direito penal moderno, atual. Então o que nós temos dessa escola como características principais? Encontrar as causas verdadeiras do delito, que não era só o diabo, humanização das penas, legalizar as leis e também os julgamentos, dando direito ao cara de se defender, ao acusado de se defender, porque em muitos períodos o indivíduo ele só era acusado e sequer tinha condições de se defender. E novamente a gente volta aqui, quais são os principais pensadores, né, os principais representantes. Então nós temos essa grande lista aqui, mas eu destaco para vocês Cesare Bonezana, e nós temos Rousseau com o espírito das leis, Montesquieu com o espírito das leis e Rousseau, né, que fez o contrato social. Mas nós já mencionamos outros caras aqui como os Tomás Moros, falamos de Franz Joseph Gall, temos Martim Lutero, Erasmo de Roterdã, Francesco Carrara, esse vai ser também um cara visto com um pouquinho mais de profundidade, além de todos esses outros, Giovanni Carmignani, Jeremias Bentham, Feuerbach, olha que nome difícil de falar, Voltaire, né? Mas os grandes destaques, Francesco Carrara e Cesare Bonezana. Falando em Cesare Bonezana, Marquês de Beccaria, a obra dele, Dos Delitos das Penas, é de 1764. Gente, 1764. E essa obra é relevante, extremamente importante até os dias de hoje. Então o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer a ideia desse livro e vou trazer os postulados, tá bom? Para que vocês vejam como foi importante, por isso é um marco da criminologia, mesmo que seja a etapa pré-científica,
mas é um nascimento, vamos dizer assim, de uma forma mais legalizada por parte da criminologia. César de Bonesana tem essa obra. As características: atacar a arbitrariedade da justiça criminal, até então aplicada, visa uma nova forma de punição e ela é relevante até hoje. Faz surgir o que nós chamamos de período humanitário, porque o criminoso, o delinquente, ele é um ser humano. Então a gente tem que tratar com humanidade quem é humano também, né? Animais, a gente tem que tratar com civilidade. Não é porque o cara cometeu um crime que ele tem que ser esquartejado, ter a sua cabeça decapitada, ter a pena de morte atribuída. Essas eram visões de punições muito comuns na época, mas que são muito fortes, né? Muito gravosas para serem aplicados contra um indivíduo. Esse indivíduo pode cometer um crime, mas depois ele pode se ressocializar. Então a pena deve ser proporcional ao delito. A pena deve ser certa, ou seja, ter a certeza que quem delinque vai ser punido. Ela tem que ser conhecida a partir de leis que estabeleçam, e ela tem que ser justa, proporcional ao delito. A pena é uma forma de retribuição, por isso retribucionista, ao mal causado pelo criminoso. O Beccaria, ele é um cara contratualista, igualitário, liberal e individualista. Prosseguindo, meus jovens, nós vamos ver aqui os postulados. Eu não quero alongar muito esse bloco, né? Porque são 17 postulados que eu trouxe. Mas você vai dar um print, porque eles são muito importantes. Até mesmo, né, atualmente. Vamos mencionar rapidinho os principais deles. Isso tudo fruto da obra de Beccaria. Somente leis podem fixar penas para os crimes, né, que vão ser descritos, né, qual conduta é criminosa. Somente magistrados podem julgar. Então não é qualquer pessoa que tem o direito de julgar quem cometeu um delito. Somente os magistrados, ou seja, os juízes. A atrocidade se opõe ao bem público. Aquelas aplicações atrozes se opõem ao bem público. Os juízes não podem interpretar as leis. Eles simplesmente não têm que interpretar. Ali tem a definição, ali fala o que é o crime, a conduta e a pena. Ele só tem que aplicar a lei. Ele não tem que ficar discutindo a lei. Deverá existir proporção entre os delitos e as penas. A finalidade da pena não é atormentar o culpado, mas impedir que esse agrida de novo a sociedade e, por consequência, destrua a sociedade. As acusações não devem ser secretas, elas devem ser públicas. A pessoa tem que saber do que está sendo acusada. Tá certo? Então a acusação secreta não deve acontecer. A tortura, olha, tortura do acusado durante o processo não deve ser praticada. A gente ainda tem casos de tortura sendo aplicado até nos dias atuais, né? É claro que isso não é de uma forma deliberada, não é uma forma geral, mas em algumas situações a gente observa aí que tem tortura sendo acontecida, sendo empregada, né? Então nós tivemos aí movimentos, Tortura Nunca Mais, acabando, né, tentando acabar com a tortura, tornando a tortura um crime hediondo. O réu não deve ser considerado culpado antes da ação condenatória. Então nós temos aqui a aplicação atual, por exemplo, da presunção da inocência. Vem aqui de Beccaria. Não se deve exigir do réu juramento. A prisão preventiva não é uma sanção, mas apenas um meio de assegurar a pessoa do presumível culpado e, portanto, deve ser a mais leve possível. As penas devem ser iguais para todas as pessoas. Que é isso? Não é de acordo com a influência ou a posição social do indivíduo que a pena deve variar. Ela deve ser para qualquer indivíduo de qualquer classe social. A pena deveria ser a mesma, né? Uma isonomia, uma igualdade entre os indivíduos. O roubo é filho da miséria e do desespero. As penas devem ser moderadas e a sociedade não tem o direito de aplicar a pena de morte. A sociedade não tem o direito de aplicar a pena de morte. As penas não serão justas
se a sociedade não houver empregado meios de prevenir os delitos. A prevenção do delito é muito mais útil do que a repressão penal. Então aqui a ideia é prevenir o crime, para que ele não aconteça, e não agir após o crime. Né? É você ter, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que não tem nada a ver com criminologia, mas você ter acesso, você como cidadão ter acesso às técnicas e às condições de higiene, e não ficar doente porque não tem essas condições e depois ser medicado, ser tratado, se possível for. Então a gente tem um viés mais proativo do que reativo. Então Beccaria foi um cara extremamente importante. Ele fincou os fundamentos ideológicos que fizeram vingar até os dias modernos a base do direito penal, inclusive fazendo constar na Declaração dos Direitos do Homem os princípios da humanidade e da solidariedade com que ele entendia que as penas deveriam ser ministradas. E aí, pessoal, a gente vai conhecer um outro cara, Francisco Carrara. Ele não era um filósofo, ele não era um pensador, ele era um jurista. Então é o cara mais voltado à área do direito. O que esse cara tem? Ele tem algumas ideias, mas ele tem uma diferença um pouquinho contrastante com a escola clássica quanto à pena. A visão dele quanto à pena é diferente. Ele é um jurista italiano, foi influenciado por Beccaria, assim como muitos outros. Atribui a concepção de que o delito é um ente jurídico constituído por duas forças: a força física, mero movimento corporal, e o dano efetivo provocado por esse delito. E a força moral é a vontade consciente de ser livre por parte do criminoso. Diverge da escola clássica, é aqui, ó, quanto à pena. Para ele, a pena não é uma retribuição. Veja, a divergência é grave, né? Grave não, né? Ela é importante porque ele faz parte da escola retribucionista. E aqui ele fala que a pena não é uma retribuição ao mal causado, mas a pena é um meio necessário que visa eliminar uma ameaça contra a sociedade. Então ele diz que a pena é algo necessário para que se elimine esse mal da sociedade, para que a sociedade não seja ainda mais prejudicada. Eu trouxe aqui um esqueminha muito importante para que a gente guarde, tá certo? Para que a gente guarde, porque é um resumo de toda a escola clássica. Muitas questões de escola clássica aparecem em concursos. As bancas adoram colocar essas escolas porque elas são extremamente relevantes. A clássica e a positivista. Não que as demais não sejam, mas essas aqui são o pilar, né? São a base da nossa pirâmide de escolas criminológicas. Então, para a escola clássica, o que é o delito? Delito é uma entidade jurídica que deve estar contida na lei promulgada, tornada pública, para que todos sintam a ameaça da pena, proporcionalmente retributiva, que é a visão da pena, também contida na lei. Quem é o delinquente? O delinquente é um ser normal, tá? Guarda aí, é um ser normal que usou do livre-arbítrio. O delinquente é um componente distinto na sociedade, igual a qualquer outro ser humano, não havendo falar em diferença de caráter. Esse cara, ele agiu por vontade própria, por seu livre-arbítrio. Ele não manteve o pacto social, ele rompeu com o pacto social. Então esse camarada, ele tem algum fator criminógeno, ou seja, que leva ele a cometer o crime? Não tem, guarde isso, ó, não tem. O homem não é impelido ao crime por fatores de ordem física, ambiental, biológica ou social. Veja, ele não é impelido por fatores criminógenos. Cuidado, porque na próxima escola ele é né, sim, sofredor de influências desses fatores. Então aqui o delinquente ele é um ser normal. Ele age por livre vontade. Arbítrio. O homem é dotado de livre-arbítrio, ele é dotado de inteligência e consciência livres, e em condições de discernir e escolher o bem ou o mal. Se ele se torna criminoso, é porque quer. Veja que coisa bacana, hein? É um resumão. Finalizando, a pena é retributiva, retribuição, ela é aflitiva, traz dor, qualquer tipo de dor,
Pode ser emocional, pode ser física. Ela é intimidativa e expiatória, e um mal tem que ser pago com outro mal. Preocupação é se ter legalidade, né? Justiça e principalmente a legalidade e a justiça penal. A medida da pena, a gravidade dos elementos material e moral é que determina a proporção da pena. Precisa ser proporcional ao crime. O juiz não deve ser mais do que a boca que pronuncia a lei. Ou seja, ele vai expressar a lei e ele deve ser imparcial. E aí, moçada, como não é um método científico, vem aqui uma visão que vocês vão ter que guardar. Tá certo? Até aqui, né, eu falei de vários termos, várias características de escola clássica, mas pela primeira vez eu vou falar uma delas que é extremamente relevante, porque vai ser motivo de comparação com a próxima escola. O método é dedutivo. Dedutivo. Parte de relações singulares e determinações lógicas para chegar à construção integral do sistema jurídico. Então ele parte de deduções. Parte de deduções. É um método dedutivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem várias questões em concursos que diz assim: a escola clássica ou retributiva é aquela em que o autor age pelo livre-arbítrio, né? E ela é baseada no método indutivo. Poxa, você vinha falar, tá tudo certo, tudo isso que eu vi lá com o professor, mas indutivo não, é dedutivo. Essa palavra dedutivo e a outra indutivo vão aparecer muito, né, nesse nosso primeiro momento dessas escolas, porque a próxima escola que vem, que é a escola científica positivista, aí ela é indutiva. Quando eu explicar o que é indutivo, você vai ver a diferença com o que é dedutiva. Tá bom? Eu encerro por aqui esse nosso bloco, porque como é uma outra escola, eu quero começar uma outra escola separadinha dessa. Tá bom? Vamos fazer blocos sempre que possível, sempre determinando certos tópicos. E a gente volta no próximo bloco, continuando o nosso estudo de criminologia. Um abraço e até mais.